E aí galera, aqui é o grande mestre Evandro Barbosa e nesse vídeo eu quero te explicar sobre armadilhas nas aberturas de xadrez. Truques e armadilhas nas aberturas atraem muitos jogadores, principalmente pela possibilidade de ganhar rápido uma partida e executando uma combinação, porque geralmente essas armadilhas vão envolver temas táticos. Então, durante essa aula eu quero te mostrar aqui quais são as armadilhas mais conhecidas nas aberturas, para que de repente você possa usar nas suas partidas. Eu vou te mostrar que nem todas essas funcionam bem e também para que você possa se defender contra as armadilhas dos seus adversários, beleza? Bom, mas antes de começar, não se esquece de se inscrever aqui no canal e acionar o sininho para receber todas as notificações. Bom, então bora começar aqui. E a primeira posição que eu vou te mostrar é uma posição que surge da abertura italiana. Então, E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4 e nesse momento as pretas fazem o lance cavalo D4. Bom, qual que é a ideia das pretas com esse lance, né? Cavalo D4 está entregando um peão, está caindo o peão de E5. E aí que vem a pergunta, as brancas podem ganhar esse peão de E5 ou existe alguma armadilha por trás desse lance, o cavalo D4? Então, aqui a ideia é o seguinte, se as brancas fazem o lance cavalo toma E5, aceitando assim o peão, que parece um lance muito forte, porque cavalo toma E5 ainda ameaça F7, ameaça cavalo para F7, ou então bispo toma F7. Mas tem um problema esse lance, que agora as pretas fazem dama G5, e o branco acaba caindo na armadilha das pretas. A ideia aqui é a seguinte, que depois de cavalo por F7... dando o ataque duplo, né? Atacando aqui a dama em G5 e a torre de H8, as pretas podem fazer dama toma G2, que ataca a torre de H1, ameaçou torre toma H1, e quando jogar torre F1, então tem dama por E4 cheque, forçado jogar bispo E2, para não perder a dama, e depois de bispo E2, cavalo F3, dando mate. Então essa que é a armadilha, esse que é o truque escondido por trás do lance cavalo D4 das pretas. Agora vem uma questão importante. O lance cavalo D4, ele realmente é um lance bom? Ou esse lance é só para dar o truque, é só para conseguir dar essa armadilha? Então, o lance cavalo D4, ele não é bom nessa posição. Porque depois de cavalo por D4, e toma D4, as brancas ficam com uma melhor estrutura de peões e o branco ele também fica melhor desenvolvido, porque o lance cavalo D4 ele mexe duas vezes com a mesma peça. Então a única ideia do cavalo D4 é conseguir dar o truque. Ele fica esperando que o branco tome o peão de E5 para levar assim, o dama G5. Então você deve tomar muito cuidado ao jogar esse tipo de posição, esse tipo de armadilha, porque ele só vai funcionar se o seu adversário ele cometeu um erro. Então, um dos meus alunos do meu método de treinamento até me perguntou isso um dia desses, se vale a pena buscar aberturas com armadilhas, né? E só vai valer a pena se tiver alguma ideia profunda, alguma ideia além de dar o truque, além de dar a armadilha. Nesse caso aqui, por exemplo, o cavalo D4, a única ideia é dar o truque. Então é como se fosse um blefe aqui. Ele fica esperando que o adversário erre. E na verdade você tem que sempre buscar o melhor lance do seu adversário. Bom, mas vamos agora para a próxima armadilha na abertura. Então, bom, essa que eu vou te mostrar agora é uma armadilha que existe na Caro-Kann. Então E4, C6, D4, D5, cavalo C3. Essa é a variante clássica da defesa Caro-Kann. D por E4, cavalo por E4, e existe a variante com cavalo D7 aqui das pretas, que a ideia das pretas é poder levar o cavalo de G para F6 e responder cavalo por F6 com cavalo por F6, sem estragar a estrutura de peões. E aqui tem uma armadilha com dama E2, que a ideia é poder responder o cavalo de G F6 com cavalo D6, assim dando mate. Então é uma ideia que não é nada sutil, a ideia de dama E2, que já ameaça mate. Isso aqui eu acho que vai funcionar melhor em partidas de blitz, né? Partidas rápidas. Mas a única ideia do dama E2
é poder dar mate em D6. Se as pretas fazem um lance como E6, por exemplo, a dama ela fica mal colocada em E2 e ela só fica atrapalhando o desenvolvimento das peças na ala do rei. Então, novamente, aqui o dama E2 é só para dar o truque, só para dar a armadilha. Então, se você joga Caro-Kann, fica de olho para não levar esse cavalo D6 levando mate. Bom, vamos para o próximo aqui então. Eu separei aqui várias armadilhas para te mostrar. Então, D4, um lance natural aqui, e as pretas já fazem E5. Bom, esse aqui é um gambito, eu não lembro exatamente o nome desse gambito, mas ele com certeza ele não é bom, mas existem vários truques, existem armadilhas por trás desse lance, o E5. E às vezes, se você é pego de surpresa por uma armadilha como essa, você pode acabar se confundindo e caindo nos truques do adversário. Qual que é a ideia desse gambito aqui com E5? Depois de D por E5, as pretas vão fazer cavalo C6, atacando o peão de E5, então ele quer recuperar o peão, cavalo F3, defende o peão, e as pretas fazem dama E7, com a ideia de jogar cavalo por E5. E aqui um lance muito natural para fazer é o lance bispo F4, assim, defendendo o peão de E5. E é aqui que começa a ideia das pretas, aqui que começa a armadilha. As pretas vão jogar o lance dama B4 cheque. Então dá cheque e ataca o bispo de F4 e ataca também um peão de B2. Então bispo D2 para defender, dama por B2, atacou a torre de A1. E aqui as brancas podem fazer um lance como cavalo C3, por exemplo, e a dama tá com problemas, mas um lance assim que é o primeiro lance que vem na cabeça é o lance bispo C3, que ataca a dama, ganha um tempo na dama e ao mesmo tempo defende a torre de A1. Só que agora o preto ele vai ter algumas armadilhas aqui, começando com o lance bispo B4, que já crava o bispo de C3, e se agora joga bispo toma B4, tem dama toma 1, ganhando a torre. Então, dama D2 para defender o bispo. Então, bispo toma C3. E agora, se joga cavalo toma C3, tá caindo a torre de A1. E se joga dama toma C3, tá levando dama C1 mate. Então, é uma abertura perigosa essa. Se você for fazendo só os lances naturais, assim, os lances mais óbvios, pode dar problema, que existe esse truque escondido. Mas, novamente, a ideia de jogar com dama E7 não é legal, porque a dama em E7 ela vai atrapalhar o desenvolvimento das peças das pretas na ala do rei. Então, a única ideia de jogar essa abertura com cavalo C6 e dama E7 é poder dar esse truque, no caso de bispo F4, jogar dama B4 e bispo C3, bispo B4. Mas aqui o branco ele pode, por exemplo, responder dama E7 com cavalo C3, um lance de desenvolvimento, e o branco ele vai conseguir desenvolver as peças bem rápido, jogando, por exemplo, com E4 agora, e a dama em E7 ela fica só atrapalhando a posição das pretas. Bom, então, bora para o próximo aqui. Beleza, tá certo. Agora, essa posição que eu vou mostrar agora é outra posição do peão dama. Então, D4, D5, C4, gambito da dama. E as pretas jogam aqui um gambito, o gambito albim contra o gambito da dama. Então, D por E5 e agora D4. A ideia desse gambito, gambito albim, é que depois de D4, as pretas sacrificam um peão, mas atrapalham bastante o desenvolvimento da ala da dama. O cavalo não tem a casa natural, que é a casa C3, e as pretas podem começar a atacar o peão de E5 com o cavalo C6, e o preto vai ter um desenvolvimento mais fácil, aqui ele tem mais espaço, consegue desenvolver rápido as peças. E contra o gambito albim, um lance que parece muito natural é o lance E3, para assim trocar o peão de D e conseguir espaço para desenvolver as peças. Só que esse lance ele já é um erro, porque as pretas podem fazer agora bispo B4 cheque, então bispo D2, e agora que vem o truque escondido, aqui que está a armadilha, as pretas fazem o lance D toma E3, sacrificando o bispo de B4. E a ideia é a seguinte, que depois de bispo tomar B4, as pretas fazem E toma F2, cheque. Então, se jogar rei por F2, está caindo a dama em D1. E se joga rei E2,
Então tem F toma G1, cavalo, cheque. Esse lance aqui ele é muito importante, né? Porque o rei E2, a ideia é tentar continuar defendendo a dama. E se jogar bispo G4, cheque, tem cavalo F3. Mas então tomem em G1 primeiro, de cavalo, para ser cheque. Isso aqui é muito importante, tomar de cavalo. Então torre toma G1, tá levando bispo G4, assim ganhando a dama. E se jogar rei E1, tem dama H4, cheque. Rei D2, cavalo C6, atacou o bispo. Bispo C3, bispo G4. E aqui o preto está com uma vantagem muito grande. As pretas já estão rocando grande. E esse rei branco não vai sobreviver aqui em D2. Então, essa variante, ela não é só um blefe, né? O gambito Albin. É possível jogar o gambito Albin, sim. É claro que você precisa preparar bem ali as posições do gambito. E o E3, que é um erro. Se as brancas fazem esse lance, que é o lance natural, acaba caindo numa armadilha. Vamos agora para outra posição. Beleza, agora a armadilha que eu vou te mostrar é uma armadilha que surge no gambito da dama recusado. As posições da defesa Cambridge Springs, que é essa defesa aqui, D4, D5, C4, E6, cavalo C3, cavalo F6, bispo G5, tudo bem natural aqui no gambito da dama recusado, e as pretas fazem agora o lance cavalo de B, D7. Então olha só, com o lance bispo G5, as brancas cravaram o cavalo de F3, e cavalo B, D7 parece que está entregando o peão, porque as brancas podem fazer agora C por D5, E por D5 e cavalo por D5. Então CD5 e D5, cavalo por D5, aproveitando que o cavalo de F6 está cravado. Mas essa ordem de lances é apenas uma armadilha, porque depois do lance cavalo por D5, as pretas podem fazer cavalo toma D5, sacrificando a dama, e depois de bispo toma D8, aceitando a dama, tem bispo B4 cheque, dama D2, bispo toma D2, rei toma D2, é tudo forçado, tem que devolver a dama aqui. Bispo D2, rei D2 e agora rei toma D8. E as pretas conseguem ganhar uma peça com essa armadilha. Então a ordem de cavalo BD7 é uma ordem que é um pouco venenosa aqui, né? Parece que as pretas estão entregando um peão quando na verdade tem um truque escondido. Então o branco ele deve continuar com E3 e depois de C6 é uma posição normal, posição perfeitamente jogável. Só a ordem de lances aqui com o cavalo de BD7, que é uma ordem tentando aqui dar um truque, né? Tentando dar uma armadilha, mas não é nada que vá comprometer a posição das pretas. O cavalo BD7 ele é um lance natural de desenvolvimento. Vamos aqui para outra armadilha, então. Beleza, essa que eu vou te mostrar agora também é na Ruy Lopes. Então, E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, cavalo F6. Então, de novo, a variante Berlim, roque. Na outra que eu te mostrei no primeiro exemplo, as brancas jogaram com D3, que aí tinha aquela ideia de cavalo E7, que não é legal, né? A gente viu ali que é um lance que perde tempos, o cavalo E7. Mas aqui, depois de roque, uma alternativa para as pretas, que também não é boa, é um lance só para dar um truque, é o lance cavalo G4. Assim defendendo o peão de E5. E qual que é a ideia desse lance, esse cavalo G4? Se as brancas jogam H3, atacando o cavalo, então as pretas vão responder com H5, sacrificando o cavalo de G4. E se jogar agora H toma G4, então vem H toma G4, assim abrindo a coluna H. E quando o branco voltar com o cavalo E1, as pretas podem fazer dama H4. E não tem como parar a ameaça de mate em H1. Por exemplo, se jogar com F3, então G3, e as pretas conseguem dar mate com dama H1. É claro que não é nada forçada essa variante. Cavalo G4 é um erro, está mexendo de novo com a mesma peça. Aqui, depois de H3, H5, basta as brancas não aceitarem o sacrifício, não jogar o H toma G4. Se o branco faz um lance, por exemplo, como D4, para abrir a posição e tentar aproveitar a vantagem no desenvolvimento e o rei no centro das pretas, o preto vai enfrentar vários problemas. Então vamos aqui para outro exemplo. Beleza, agora eu vou te mostrar uma no peão dama, D4, cavalo F6, C4, E5. Esse aqui é o gambito Budapeste. Então é um gambito bem agressivo aí contra o peão da dama.
D por E5 e as pretas fazem aqui cavalo E4. Cavalo G4 é um lance assim que eu acho que é mais forte mesmo do que o cavalo E4, mas o cavalo E4 ele tem muito mais truques, tem muita mais complicações que as brancas precisam conhecer aqui para enfrentar esse lance. Então, cavalo F3, um lance natural de desenvolvimento, e D6. As pretas vão jogar sacrificando um peão mesmo. Então, E toma D6, bispo toma D6, e aqui as brancas já precisam tomar cuidado aqui. Porque se o branco faz um lance como, por exemplo, G3, para terminar o desenvolvimento, jogar com bispo G2 e roque, então as pretas podem dar um truque. E o truque aqui das pretas é com o lance cavalo por F2, sacrificando um cavalo, rei por F2, e agora bispo toma G3, e tá caindo assim a dama em D1, que não tem como defender a dama, e se jogar H toma G3, então tem dama toma D1. Então aqui o branco ele tem que tomar cuidados já, o lance G3 ele não é legal, é preciso jogar com E3, porque se jogar com cavalo por F2 agora, rei por F2, bispo G3 cheque, é possível voltar o rei para E2, assim defendendo a dama de D1. Então a ideia das pretas é só dar o truque, mas aqui o preto ele ainda vai ter assim alguma compensação, eu acredito que não seja suficiente, mas pelo menos o preto está conseguindo desenvolver rápido as peças. É diferente de algumas das armadilhas que eu já mostrei aqui para você, que a ideia é simplesmente dar o truque, né? Então vamos aqui para outra posição, outro exemplo. Então eu vou te mostrar agora um exemplo na siciliana. Então é 4C5, D4, CD4, C3, DC3, cavalo C3. Esse aqui é o gambito morra da siciliana. É uma variante interessante até para quem gosta de jogar gambitos, né, que o branco ele vai conseguir desenvolver rápido as peças. Então cavalo C6, cavalo F3, E6, bispo C4, dama C7, roque, cavalo F6, dama E2. Essa aqui é a ideia do gambito morra, essa é a disposição das peças. O branco vai desenvolver muito rápido e poder tirar o bispo agora, o bispo, por exemplo, para G5, as torres para D1 e C1, e de repente o branco está com todas as peças em jogo e o branco ele vai conseguir compensação pelo peão sacrificado. Mas aqui tem uma ideia interessante das pretas, é uma armadilha das pretas para enfrentar o gambito morra, que é o lance cavalo G4. Que aqui as pretas criam alguns temas de mate em H2, e se o branco ele responde esse lance com H3, atacando o cavalo, que parece um lance bem natural, as pretas podem responder com cavalo D4, assim ganhando a partida. Porque cavalo D4 vai conseguir desviar o cavalo de F3, né, atacou a dama, e se joga agora cavalo por D4, tá levando dama H2 mate. Então, cavalo G4, o branco ele precisa responder com cavalo B5, atacando a dama de C7 e também defendendo a casa D4. Bom, vamos agora para outro exemplo. Beleza, agora o exemplo que eu vou te mostrar é na abertura italiana também, com bispo C4, quando as pretas fazem D6, né, que é um lance assim um pouco passivo, D6, que agora o bispo ele vai ficar preso dentro da cadeia de peões, cavalo C3, bispo G4, H3, bispo H5, e aqui a gente vai cair numa posição bem conhecida, que tem um tema tático, né, que é o mate do legal. Muitos devem conhecer já esse tema de mate, que ele acontece depois desse lance, o bispo H5, que as brancas podem sacrificar o cavalo em E5, jogando o cavalo por E5 agora, e sacrificando a dama, porque depois de bispo tomar D1, vem bispo tomar F7, rei E7 e cavalo D5, dando mate. Então esse aqui é um truque na abertura que é bastante conhecido, e no caso de jogar com cavalo toma E5, então tem dama por H5, cavalo por C4 e dama B5 cheque, assim recuperando a peça, recuperando o material e ficando com um peão limpo a mais. Bom, esse truque ele só funciona se o preto ele jogar essa ordem errada na abertura, jogando com bispo G4 e bispo H5, porque mesmo depois de H3 ainda é possível jogar bispo toma F3, e o branco ele está com um par de bispos, já tem vantagem, mas a posição ela é jogável. Vamos aqui para mais um exemplo de armadilhas nas aberturas. Eu vou te mostrar uma agora que é muito conhecida também na Ruy Lopes, né? Depois de bispo B5 A6, bispo A4 D6, essa aqui é a variante Steinitz,
E eu vou te mostrar aqui um truque bem conhecido, que é o truque da Arca de Noé, que funciona assim. As brancas jogam D4, é um lance bem natural. Então B5 primeiro, B5 atacando o bispo, bispo B3. E agora que começa a ideia das pretas para conseguir dar uma armadilha aqui, que é assim, cavalo por D4, cavalo por D4 e por D4. E se agora as brancas jogam dama por D4, então as pretas podem fazer C5. Então essa aqui que é a armadilha da Arca de Noé, que as pretas vão fazer C5 e C4. E o bispo ele tá sem casa. E mesmo que o branco jogue aqui um lance como dama D5, que ataca em F7 e ataca a torre de A8, as pretas podem responder com bispo E6, dama C6 cheque, bispo D7, dama D5 e agora C4. E as pretas conseguem assim ganhar o bispo das brancas lá em B3. Bom, então o que o branco ele deveria fazer nessa posição? As brancas podem jogar rocando ou então jogar com C3, sacrificando um peão. E depois de tomar em C3, cavalo por C3, o branco ele tem bastante compensação aqui pelo peão, porque o branco ele fica muito bem desenvolvido. Basta não jogar o dama D4 direto para não perder o bispo de B3. Vamos aqui para mais um exemplo. Beleza, agora eu vou te mostrar um exemplo de uma posição que surge da defesa francesa. Então, E4, E6, D4, D5, E5, a variante do avanço da francesa, C5, C3, cavalo C6, cavalo F3, dama B6, e aqui as brancas podem fazer o lance bispo D3. Aqui é tudo muito natural, as pretas na francesa desenvolvem as peças com o cavalo em C6 e a dama em B6 para pressionar o centro das brancas, atacar o peão de D4. E aqui existe uma linha de um gambito em que as brancas fazem o lance bispo D3 com a ideia de sacrificar então o peão de D4. E aqui existe uma armadilha nessa posição, que se as pretas fazem C toma D4, C toma D4, cavalo toma D4 aceitando o peão, então o branco pode jogar com cavalo por D4, dama por D4 e sobra aqui bispo B5 cheque, dando assim um ataque descoberto. Então essa aqui é mais uma armadilha que é preciso ficar de olho caso você jogue francesa. Se você joga contra a francesa, é possível jogar esse gambito também. E as pretas devem jogar com CD4, CD4 e bispo D7, assim podendo tomar o peão de D4 e não tem mais o tema de ataque descoberto. Então é uma linha que é jogável, mas é preciso aprofundar nas posições depois que as brancas fazem o gambito. Bom, então são esses exemplos que eu queria te mostrar durante essa aula. As armadilhas mais usadas nas aberturas, para você tomar cuidado com algumas, de repente poder usar algumas dessas armadilhas. E aqui a gente chega numa conclusão que é a seguinte: as armadilhas nem sempre vão compensar ser jogadas, porque muitas dessas armadilhas que eu mostrei aqui para você, as brancas ou as pretas fazem lance somente para o adversário cair naquela armadilha. Então, não são assim lances consistentes, né? São lances que podem causar problemas. Em muitos dos exemplos aqui, são lances que vão contra princípios do jogo na abertura, são lances que vão criar problemas e a única ideia é que o adversário caia nessas armadilhas, tá? Então, toma bastante cuidado se você se interessou por alguma dessas, se não vai causar problemas nas suas posições também, beleza? Bom, então é isso aí que eu queria te mostrar nesse treino de hoje. Se você curtiu essa aula, já deixa seu like. E também, se você já entrou em algumas dessas armadilhas, ou usando a armadilha, ou caiu na armadilha, deixa aqui nos comentários também. E se você conhece alguma armadilha diferente, também pode deixar aqui nos comentários, beleza? Então é isso aí, vamos encerrar por aqui e até a próxima.